E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e a gente vai falar sobre uma parada interessante que a maioria dos homens já perceberam de maneira empírica e que socialmente já é bem sabido por todas as pessoas. Uma parada interessante sobre a nossa constituição física, psicológica, né, comportamental, hormonal, enfim, diversos sistemas que nós, homens da espécie humana, temos, é que a gente tem um desejo muito grande de se relacionar com mulheres, principalmente sexualmente, tá ligado? E isso provavelmente você já percebeu se você é homem e você percebeu empiricamente como, dependendo da sua libido, dependendo da sua testosterona, você vai ter um desejo enorme de ser atraente, né, para as mulheres. As mulheres também, elas têm esse ímpeto, esse desejo muito grande de ser desejado por homens, e isso é natural da espécie. Basicamente existe uma pressão muito grande, né, para a reprodução, para que haja aí a continuidade da espécie, e isso se expressa dessa forma, né, como o desejo de ter muitos parceiros, ou então de apaixonar, né, de ser atraente para o sexo oposto. Então, é natural que nós homens queiramos, né, aumentar cada vez mais o nosso VSM, que a gente queira entender como é que funciona para atrair mulheres e conseguir se relacionar, né, com elas. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser características que tornam um homem atraente. Óbvio que muitos caras aqui na rede, eles têm um pensamento muito reducionista, mas que muitas vezes tem um pezinho na realidade sim, tipo questões financeiras, de aparência e diversos outros pontos que são muito superficiais, são atraentes sim para as mulheres, mas às vezes não tanto, né? Ou então, muitas das vezes quando o cara só tem aparência ou só tem dinheiro, esse cara pode não ser tão interessante assim para as mulheres. Então a gente vai ver aqui algumas características que, se você tem ou se você desenvolve, você vai acabar sim sendo visto como uma pessoa mais interessante socialmente e uma pessoa mais atraente para o sexo oposto. Como eu falei nessa questão financeira, essa questão de beleza, não é mentira que as mulheres se atraem por isso, tá ligado? Principalmente hoje em dia, né, essa questão da aparência estética, da beleza estética masculina tá muito em alta por conta de mídias sociais, né, Instagram e diversas outras redes sociais fazem com que a beleza fique como um ponto principal nessa seleção, né? Como no Instagram é uma questão muito rápida, você vê ali o perfil e você mede o valor dessa pessoa em poucos segundos, você acaba sim olhando só a estética. E as mulheres também estão fazendo isso, né? Se o cara tem um perfil grande, se o cara é bonito e tal, ela já pressupõe que aquele cara é interessante, que tem aí um pezinho no efeito halo, que quanto mais atraente, quanto mais angelical é o rosto e a aparência da pessoa, mais você tende a atribuir características positivas ao comportamento e à personalidade daquela pessoa, e isso acaba, né, sendo como uma forma do cérebro economizar energia e pôr valor demais até nessa questão de aparência. Então hoje em dia não tem como negar que toda essa atração feminina vai começar pela estética masculina, tá ligado? E se você for realmente muito feio, você já vai estar bem atrás no jogo e você vai ter bem mais dificuldade, talvez sendo até tirado do próprio jogo, né? E também depende da pessoa que você quer conquistar. No caso, se você é um cara normal, eu te indico que basicamente você não queira, né, ter aquela mina nota 9, nota 10 ou até mesmo nota 8, porque basicamente essas mulheres não vão se interessar por você, e se por acaso ela se interessar, provavelmente vai ser muito esforço que talvez nem valha a pena. Só que tirando essa parte da estética, que como eu falei é importante, as mulheres elas são atraídas por um conjunto de características que são físicas, primeiramente, né? A gente tem muito esse filtro de seleção física, porque são as primeiras características visíveis que estão totalmente associadas a você. Quando alguém fala seu nome, vem a sua imagem na cabeça, né? Vem o seu rosto e vem o seu corpo. Ou seja, querendo ou não, a sua questão física está muito associada à sua própria imagem. Aliás, né? A sua imagem é a sua própria aparência física. Então isso já tem sim uma importância muito grande quando se fala sobre relacionamentos. Mas também existem características psicológicas e sociais que são muito valorizadas, tanto por homens quanto por mulheres de maneira
social, né, assim, coletiva. E existem sim características psicológicas e sociais que vão deixar a mulher realmente mais atraída por você. E todos esses aspectos juntos vão acabar despertando, né, o interesse em mulheres e vai acabar despertando a admiração em outros homens. Então, mesmo as mulheres hoje em dia estando muito suscetível a ficar com homens simplesmente pela aparência, no fundo elas sempre procuram ali alguém, algum homem que seja um líder, né, que esteja no topo da hierarquia, um cara que tenha poder e tenha domínio. Então a gente percebe que se você não tem a estética boa, mas provavelmente você quer se relacionar, você consegue melhorar, tá ligado? Essas questões de relacionamento. Eu não tô dizendo que um cara nota 5 vai pegar uma nota 10, eu não tô dizendo que um cara nota 4 vai estar pegando as stays, mas se você é um cara mediano, comum, você vai conseguir entrar pelo menos no mercado ali das medianas ou até talvez alguma mediana de um nível mais alto, se você desenvolve essas características. E tipo, hoje em dia, né, com a Red Pill existe muito essa crítica de não valer a pena, né, conquistar ou seduzir mulheres, mas isso quem vai decidir é você, tá ligado? Óbvio que você tem que ter pilares mais importantes para você lidar, ou seja, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar ali da sua questão financeira, mas como eu iniciei o vídeo falando, né, existe uma necessidade e um desejo muito grande, masculino, de ter acesso às mulheres. Então, você não pode negar essa faceta da sua vida e provavelmente para você se sentir melhor consigo mesmo, ter uma maior autoestima, quando você começa a se relacionar, né, e tem ali relacionamentos com mulheres, você acaba sim tendo ali um upgrade, né, na sua autoestima e até na sua saúde psicológica, dependendo da qualidade dos seus relacionamentos. E eu também aqui não estou falando com relação a procurar uma mulher e tal para se casar e tal, porque nem é o que eu acredito, entendeu? Eu vejo muito mais essa questão mesmo carnal, animal, no sentido de você precisar se relacionar para se sentir bem, mas não necessariamente caçando uma esposa, mas você pode fazer isso também se for do seu desejo. Mas já indo para as características, né? Como eu falei, a aparência física é muito importante para essa questão de atração. E o segundo ponto é a questão da forma física. O seu rosto você não tem muito controle, tá ligado? A não ser cabelo, a não ser sobrancelha e essas coisas, esses detalhes pequenos, mas o formato do seu rosto e essas outras coisas, se você não fizer algo que seja muito invasivo, né, como uma cirurgia ou algo do tipo, você não vai ter como mudar isso, só que o seu shape, o seu corpo, você consegue muito mais mudar, melhorando, né, a questão de postura, que você pode ir de uma postura horrível para uma postura melhor, se você não tiver problemas realmente, né, e também você pode mudar a questão do seu shape. Já é bem sabido que o shape em V nos homens, né, essa forma corporal em V, onde os ombros são mais largos e a cintura vai dando uma afinada, essa forma corporal ela é muito desejada pelas mulheres, tá ligado? Porque ela instintivamente acaba trazendo ali um apelo e um símbolo ali de força, tá ligado? Que acaba refletindo ali força, saúde e até também um pouco de disciplina, por conta que racionalmente a gente sabe o quão difícil é atingir um corpo, né, e uma boa forma física. Ou seja, quando você vê uma mulher, a gente basicamente seleciona a mulher 100% pela aparência física e as mulheres também têm uma boa parcela de escolha pela aparência física. Então não tem como negar que um cara de boa forma, né, principalmente se tiver um rosto ali minimamente agradável, ele vai ficar sim na frente de diversos outros caras na competição de relacionamento sexual, né? Então, se você deseja aumentar o seu VSM, se você deseja ficar mais atraente, é bem interessante você procurar desenvolver esse shape e buscar nessa melhora na sua condição física, na sua forma física. Porque um corpo, quando ele é bem cuidado, ele passa ali vários símbolos inconscientes de vitalidade, de poder, de bons hábitos, que vai acabar gerando interesse nas mulheres e vai acabar gerando admiração nos homens. Porque quando algum cara vê um fisiculturista, né, ele fica admirado, tá ligado? Porque ele percebe o quanto de trabalho que esse cara teve para atingir aquele nível. E quando você tem uma roda de amigos e um dos seus amigos está bem mais shapeado do que os outros, esse cara também vai ter um destaque dos amigos, tá ligado? Ele vai
ter até uma certa vantagem com relação a isso. Então, outras pessoas desse mesmo grupo vão pedir auxílio, vão pedir ajuda para desenvolver também uma semelhança maior com aquele shape. O segundo ponto é a confiança. E basicamente não tem como correr desse ponto, né? Já é bem saturada essa questão de confiança, porque muitas pessoas atribuíram, né, essa questão de ser confiante com algo a ver com charlatanismo ou algo do tipo, mas na verdade a confiança real ela é baseada em algo físico, em algo prático, em algo material. Tipo, não é eu dizer para você que seja confiante e amanhã você vai estar mais confiante. Não, na verdade, os homens que são realmente confiantes, eles tendem a ser mais exigentes porque ele possui realmente resultados e ele possui estabilidade em várias áreas. Ou seja, você não fica confiante porque você quer ser confiante. Você fica confiante porque você possui resultados práticos em algumas áreas. Ou seja, se você é um cara que já conversou com 2 milhões de pessoas, que já, sei lá, bateu papo com caras que são extremamente inteligentes, quando você conversar com alguém que não é tão interessante ou não é tão inteligente, você vai realmente se sentir confiante corrigindo aquele cara, porque você já conversou com 2.000 pessoas inteligentes, que você já leu 500 livros, que você já vivenciou ali, já passou por 2.000 palestras. Ou seja, a confiança ela requer algumas características realmente, alguns resultados que são realmente palpáveis. Então, a confiança é a capacidade que você tem de se sentir confortável com o que você fez e com o que você é. Se for pegar um exemplo prático, um cara que já é acostumado a lutar, um lutador profissional ou um lutador amador, quando ele está fazendo ali um sparring ou quando ele vai entrar numa luta, ele se sente bem confiante porque ele consegue entender que ele já passou pelaquela situação diversas vezes e saiu vitorioso. Diferente de alguém, né, que nunca lutou na vida e ele vai querer lutar e as pessoas dizem, entre confiante na luta, só que esse cara não vai conseguir tirar a confiança de dentro da bunda, tá ligado? Ele vai ter que ter realmente alguma experiência prévia que construiu essa confiança dessa pessoa. Ou seja, você precisa mudar diversos hábitos, você precisa investir em si mesmo para que você consiga realmente ao longo do tempo ter essa confiança e acreditar que você é capaz de fazer aquilo porque você já fez diversas vezes. Então, quando você se sente confortável com as coisas que você decide, né, com as suas escolhas, quando você se sente confortável com seus resultados, você se sente confortável com o seu histórico, você se torna mais confiante, tá ligado? E é isso que realmente é a confiança, e isso deixa as pessoas atraídas, porque quando você está lidando socialmente no dia a dia, as pessoas percebem que você é confiante. E não só porque você está fingindo ou porque você está falando, mas sim um estado interno que você sente naturalmente, porque simplesmente você já teve diversas experiências e já resolveu, já tomou decisões diversas vezes que foram agradáveis para vocês e que foi interessante para você. O terceiro ponto é a presença social e o status. Hoje em dia existe meio que uma tendência muito mais forte de você conhecer as pessoas nas redes sociais. Então, quando você tem uma presença online que é muito poderosa, ou seja, você é ativo em redes sociais, você tem boas fotos, você demonstra valor através dessa rede social, você já sai um pouco na frente. Essa é uma característica que eu tenho muita repulsa, entre aspas, porque eu sou um cara mais low profile. Só que eu percebo a diferença, tá ligado? Existem amigos meus que são mais ativos nas redes sociais e só por eles serem mais ativos, ele tem mais interações e tem ali um pouco mais de probabilidade de ele conseguir ter alguns encontros ou conseguir ter ali acesso a mais mulheres por conta disso. Só que essa presença também não é social, né? Quando você tem alguns hobbies, quando você malha, quando você estuda, quando você trabalha, você acaba, né, convivendo com pessoas e essas pessoas também percebem essa sua presença social, percebem esse seu poder social no dia a dia. Então, não é só também em questão de redes sociais, também tem a ver com a sua presença
publicamente. Então, quando você é um cara que é respeitado, quando você tem um bom círculo social, né, de pessoas que agregam, de pessoas importantes naquele ambiente, a impressão que vai ficar atribuída a você é que você é um cara desejável. Porque se você anda com 5 caras que são fodas, você é o 6º cara foda. Se você anda com 5 incéis, você é o 6º incel. Então, quanto mais você tem um grupo social bom, quanto mais status tem as pessoas que andam com você, maior é a tendência do seu valor aumentar naquele ambiente e naquele nicho, né? Então, essa presença social e o status, ele envolve principalmente como você se apresenta publicamente e virtualmente também. Então, se você deseja ficar mais atraente, você pode ter algumas alterações nessa forma como você se apresenta publicamente e também no virtual. O outro ponto é a liderança. Basicamente, as mulheres elas têm, né, uma tendência de se sentir mais atraída por homens que tomam a liderança. Tipo, basicamente, nós homens já percebemos que muitas vezes quando a gente está em um grupo de homens, principalmente quando são mais jovens, né? Então, tem aí alguma lembrança de você com 17, 18, 15 anos, andando com seus amigos da mesma idade. Basicamente, existia uma demanda invisível de um líder. Não sei se você já percebeu isso, mas tipo, se você está em alguma festa com alguns amigos, sempre existe aquela tendência de todo mundo esperar alguém liderar para depois copiar o comportamento. E isso é natural do ser humano, tá ligado? Todo ser humano procura um líder, porque existem duas opções. Ou você lidera e tem que pagar o preço pelas suas escolhas, e o grupo também, né, vai culpar você, ou vai fazer você pagar o preço por todos eles, ou então você fica como um submisso, né? Ou seja, você vai respeitar o líder, você vai seguir as decisões do líder e você não tem nenhum prejuízo, você não tem nenhum gasto. Ou seja, ou você bate no peito e decide fazer e paga a conta, ou então você simplesmente copia o líder e qualquer problema que der, você pede para o líder resolver, ou então você põe a culpa no líder. Quando a gente percebe essa organização social, a tendência muito maior é você ser o submisso, você simplesmente copiar o líder. E isso causa uma pressão tanto nas mulheres quanto nos homens, que quando a gente vê um líder, a gente tende a respeitar ele muito mais, a gente tende a atribuir valor a ele, porque a gente percebe que ele está tomando a frente, né, das decisões e sabendo lidar com os desafios. Ou seja, quando você é um líder, você acaba sendo uma pessoa mais marcante, tá ligado? Você acaba sendo uma pessoa que se destaca, você acaba sendo o cara que toma o pódio, que toma ali o primeiro nível da hierarquia, a primeira posição da hierarquia. Porque basicamente, para você ser um líder, você não pode ter medo de tomar decisões, tá ligado? Principalmente decisões que envolvem os outros. Quando você é o líder de algo, né? Você é o líder de algum grupo. Então, quando você toma a decisão, muitas das vezes o grupo vai ter que pagar um preço, e isso vai ser principalmente jogado sobre os seus ombros. Então, quando você tem esse comportamento de liderança, você acaba mostrando a capacidade de resolver problemas e de criar soluções. E é basicamente isso que as mulheres querem, né? Elas querem alguém que possa resolver os seus problemas e criar soluções. Mas você não pode simplesmente fazer de tudo para ela. Você vai cobrar um valor pela sua liderança. Ou seja, ou você me dá o que eu quero, faz da forma que eu quero, e eu te lidero, ou então simplesmente eu não te lidero e você pode procurar algum outro líder. E essa é a dinâmica natural que acontece nesses relacionamentos onde o homem se posiciona realmente como um líder. E isso, como eu falei, vai gerar admiração nos homens e atração nas mulheres. E a última característica que eu coloquei aqui é ter as emoções sob controle. Basicamente, um homem que consegue manter a calma e lidar bem com as situações de estresse ou de perigo, ele demonstra um poder emocional muito maior e eles são vistos como parceiros fortes, né, e confidenciais. Ou seja, se um cara ele não se apaixona fácil, se um cara não é enganado, se um cara tem a capacidade de dizer não para as pessoas, esse cara demonstra que tem muito poder, tá ligado? Principalmente poder emocional. E a gente é controlado, a gente é manipulado pelo nosso emocional. Então, quanto maior é o seu controle de emoções, menor é a capacidade que os outros têm de te manipular e te influenciar.
E isso, por demonstrar poder, faz com que as pessoas queiram estar ao seu lado e faz com que as mulheres queiram ter você como um parceiro. Sem contar, né, que quanto mais o cara é reativo, quanto mais o cara não tem controle das emoções, menos as mulheres sentem a capacidade de confiar naquele cara. Então, quando você é um cara que tem muito controle emocional, as mulheres tendem muito mais a se abrir para você, a falar as coisas, a pedir coisas, perguntar coisas, porque simplesmente você é um cara que não vai explodir e vai ser um cara que vai conseguir fazer a melhor decisão, independente do que está acontecendo no ambiente. Ou seja, se você tem uma boa forma física, se você é um cara que desenvolveu confiança por conta das experiências que teve, se você tem uma boa presença social, virtualmente e publicamente, se você tem a capacidade de liderar você mesmo e os grupos que você convive, e você tem as suas emoções sob controle, você acaba sendo um cara muito foda, tanto para os outros homens que vão querer te copiar, que vão te posicionar como líder novamente, porque você se posicionou lá no início, e as mulheres vão tender a querer se relacionar com você, porque você demonstra ter características que outros caras não têm, e porque você, né, vai ter ali a capacidade de crescer socialmente por conta também dessas características. Então, se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho, se inscreve se não for inscrito, né? E dá uma olhada aí nos links da descrição, que tem bastante links interessantes. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!